Mesmo as políticas públicas poderão ficar esquecidas e nós somos responsáveis por alertar o Poder Executivo, alertar os órgãos competentes com relação à implementação dessas necessidades que tem no nosso município ainda. Parabéns e obrigado pelo tempo que Vossa Excelência me concedeu da sua fala. Obrigado, vereador Edson. E Vossa Excelência toca num ponto importante, em exemplos múltiplos, que é a questão das tragédias de outras formas que aconteceram em outras localidades pelo mundo afora, mas em que houve um entendimento de uma conversão da tragédia num mecanismo de renascimento, de espaços de peregrinação, inclusive turística. É a capacidade de renascer das próprias cinzas, como eu citei aqui o caso da Fênix. Eu vou dar um exemplo de como se consegue converter espaços que eram deteriorados por espaços de grande expressão. Na cidade de Buenos Aires, na Argentina, nós temos dois espaços interessantes. O Caminito e o bairro onde era o Porto, na Argentina. O Caminito, no bairro da Boca, ali onde fica o Boca Juniors, é um local pobre, paupérrimo, de casebres. Sabe o que foi feito? Medida simples. Urbanizou-se com simplicidade o bairro, pintou-se as casas, pintaram-se as casas de cores variadas, multicoloridas, se criou ali um espaço de turismo. Hoje o comércio no Caminito é uma peregrinação. Quem vai a Buenos Aires vai ao Caminito. E é um bairro pobre. Quantos, pelo menos o era, renasceu exatamente de uma iniciativa simples. Nossa cidade pode seguir exemplos vários nas suas áreas de vulnerabilidade social. Eu não digo propriamente essa medida, mas temos ideia e criatividade para uma sociedade criativa para fazer renascer. O bairro lá onde era o Porto era o bairro mais sujo de Buenos Aires, era abandonado. Hoje é o bairro empresarial de Buenos Aires. E é o bairro, inclusive, onde tem o metro quadrado mais caro da cidade. E olha que no passado era um espaço que ficava à revelia dos moradores daquela cidade do tango. O tango mesmo era uma dança dos pobres, era um ritmo dos pobres, que a classe culta argentina nem queria saber. Mas no dia em que foi valorizado pelo estrangeiro, o tango passou a ter um espaço especial na cultura argentina e hoje marca a cultura argentina. É mais ou menos parecido com a questão do samba no nosso país. Então nós precisamos, como vocês tocou também, renascer disso. Concede outro breve Já vou ceder a Vossa Excelência, o vereador Marcos Medeiros pediu também. Nós precisamos criar mecanismos para esse renascimento. Vereador Marcos Medeiros, em seguida eu volto a palavra a Vossa Excelência. Vereador professor Pierre, guardião da língua portuguesa, guardião da cultura, faz uma proposição no sentido de se valorizar através de símbolos. Vereador professor Pierre, nunca me esqueço quando trabalhava com o ex-deputado José Távora, que era promotor de justiça, que adentrou o gabinete, eu estava fazendo um projeto de lei para ele, e se virou para mim e disse o seguinte: ô Marcos, quero lhe fazer uma pergunta. Pois não, deputado, fique à vontade. Qual o significado daquela cruz com Jesus Cristo crucificado dentro dos tribunais? Eu pensei e falei: deputado, me ajuda aí, o que é? Aí o deputado disse o seguinte, que aquela cruz com Jesus Cristo crucificado dentro de um tribunal, que eu acho que o Sveiter errou em retirar, fez uma proposição, uma portaria retirando, um equívoco, significa o maior erro da humanidade, que foi crucificar Jesus Cristo. Então, aquele símbolo dentro do tribunal, para que todas as pessoas que estavam e estão envolvidos em julgamentos se espelhem naquele símbolo na hora de suas decisões. Guardando as devidas proporções, Vossa Excelência propõe um monumento, um símbolo, para que possa significar, ilustrar, demonstrar
o Dia da Memória às Vítimas da Tragédia de nossa cidade. Vemos hoje, vereador, várias pessoas que estavam fora do município, que não saíram das suas casas, que não vivenciaram de perto o sofrimento que o nosso povo passou. Me remete até a ex-prefeita, que eu não vi aqui em nenhum ponto da cidade, não vi prestar uma consulta a um cidadão que estivesse... Uma consulta como médica, uma não prestou, e hoje aparece como salvadora da pátria. 3 minutos. Então, Vossa Excelência demonstra o símbolo para que não se haja um erro no sentido de se esquecer o sofrimento da população que passou com relação à tragédia. Vossa Excelência é muito feliz, porque através de símbolos se eterniza pessoas que fizeram bem, pessoas que erraram, ou pessoas, ou até eventos que aconteceram, que é o que Vossa Excelência quer demonstrar através dessa vossa proposição. Fico feliz em ter a oportunidade de votar em segunda discussão um projeto de lei desta envergadura, que há de eterno, Vossa Excelência não estará mais entre nós, nem eu, há de eterno ficará esse símbolo para marcar que, num determinado momento da cidade de Nova Friburgo, nós sofremos, nós trabalhamos e nós estamos conseguindo dar a volta por cima. Parabéns, Vossa Excelência é muito sensível em mais uma proposição de qualidade que Vossa Excelência tem oportunidade de deixar, porque nós votamos favoravelmente a essa proposição. Parabéns por vossa inspiração. Vossa Excelência tocou num ponto muito importante, a questão do crucifixo. É um símbolo muito forte. As pessoas esquecem que antes de ter poder judiciário, poder legislativo, poder executivo, nessa terra de Santa Cruz, que foi inclusive o primeiro nome do Brasil, foi cravada uma cruz. Ela antecede todas as leis desse país e deveria ser respeitado em todos os espaços, porque ali não está uma questão meramente de um símbolo de A ou B ou C, de questão religiosa. Está um símbolo do Brasil, do seu nascedouro. Tem o aspecto religioso, não há dúvida, mas o Brasil é um país cristão, laico nas leis, mas não pode abandonar a sua história e aquilo que foi fincado no seu solo pela primeira vez, que é a cruz, a Santa Cruz, daí terra de Santa Cruz. Esse respeito tem que ser dado. É a força do símbolo, que Vossa Excelência também colocou. O símbolo da mudança. A bandeira brasileira é símbolo, símbolos nacionais. Precisamos valorizar os nossos símbolos, os hinos. Os países que vão para frente são os países que valorizam sua história e seus símbolos. Nós precisamos marcar nossa história indelevelmente com os símbolos que são peculiares desde o seu nascedouro. Então, é muito importante, o objetivo é exatamente no sentido que Vossa Excelência expõe. Vereador Edson Flávio. Vereador, serei breve. Eu quero agradecer Vossa Excelência, porque eu não sei se só eu, a gente tem dificuldade de verbalizar a questão da tragédia e a questão das oportunidades ofertadas pós-tragédia. E uma das grandes oportunidades que eu entendo ofertadas do pós-tragédia é o apelo da mesma para que a situação de diversas localidades e comunidades do município não permaneçam como estavam antes da tragédia. Perfeito, vereador. A tragédia ela não foi realizada por mim, não foi realizada por Vossa Excelência, por nenhum de nós. A tragédia aconteceu, né? Mas só que a realidade das comunidades de antes não poderia ser a mesma no pós. Por exemplo, a realidade que o Alto do Floresta vivia antes da tragédia, no pós-tragédia o município tem que buscar, até mesmo com o argumento da tragédia, buscar apoios, recursos, e aí existe esse apelo. A tragédia ainda é triste de dizer, mas ainda é um grande apelo em muitas áreas para a reconstrução de forma mais nobre do que antes tínhamos em Nova Friburgo. Infelizmente, foi necessário, por permissão de Deus,
a partida de muitos de nossos concidadãos, para que pudesse ser abertos os olhos das autoridades, nós nos incluímos nisso, não temos nenhuma dificuldade de estar incluído nisso. Não é uma dificuldade, né? Para poder mudar os paradigmas da reconstrução e dar atenção, principalmente social, de muitas comunidades de Nova Friburgo, que mesmo depois da tragédia, continuam lá abandonadas e sem proatividade por parte de quem deveria fazer. Então, eu parabenizo mais uma vez Vossa Excelência e agradeço que Vossa Excelência abriu aí a oportunidade de a gente poder se expor de forma diferente quando Vossa Excelência se reportou à situação da Argentina. Obrigado, vereador. Belo pronunciamento. Eu fecho, senhor presidente, lendo o artigo 2º. No entorno do local onde for edificado o Monumento Gaia, poderão ser realizadas por instituições públicas ou privadas atividades e exposições de conscientização e disseminação do cuidado com o meio ambiente, em especial no Dia da Terra, em 22 de abril. Curiosamente, a data de achamento do Brasil. Pois não. Muito obrigado, senhor presidente. Após a discussão, em segunda votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Parabenizar o Colégio Nossa Senhora das Mercês, que participou de um evento e foi premiado em várias categorias, e eu vou fazer os votos, as moções de congratulações e vou enumerar. Até recursos consideráveis o colégio recebeu para poder equipar de instrumentos a sua banda marcial. Então, está de parabéns a irmã Francisca, de parabéns o Jorginho e todos aqueles que participam dessa importante instituição cultural que é a banda Nossa Senhora Mercês. Pois não, vereador. Senhores vereadores, não havendo mais nada para ser deliberado, eu vou dar por encerrados os trabalhos desta 25ª reunião da 7ª sessão ordinária, marcando a próxima reunião para o dia 8 de maio, às 17h30. Obrigado a todos, tenham uma boa noite e fiquem com Deus. E o TV Câmara de hoje termina aqui. Outras informações você encontra no site câmaranf.rj.gov.br. O TV Câmara é transmitido pela TV Zoom, canal 10 do Sistema RCA Company. Câmara Municipal de Nova Friburgo. Transparência, cidadania e acessibilidade. TV Zoom, o melhor canal de Nova Friburgo.